Graça e paz, irmãos. Deus abençoe, boa noite. Sejam bem-vindos. Mais um culto de oração, né, pela família. Hoje o nosso tema, a gente vai falar de prioridades, as prioridades na família. E desde já eu quero compartilhar o vídeo, convidar os seus amigos para que eles possam participar. Nós temos uma palavra simples, né, mas importante. Tirar algumas dúvidas, ler alguns textos e orar, né, principalmente aí pelas famílias. Então nós vamos aguardar aí uns 2 ou 3 minutinhos, aguardar os nossos irmãos chegarem, né, e vá compartilhando. Enquanto isso você vai dando pessoas, vai compartilhando o vídeo para alcançar aí mais famílias, mais pessoas possam ser abençoadas aí com essa palavra. Amém? Nós vamos aguardar aí 2 minutos, irmãos. Meu relógio aqui, 8h03, 8h05, nós vamos orar e começar o nosso, compartilhar aqui a palavra de hoje. Então compartilhe aí com seus contatos, né, com as pessoas que você para prioridade. O que é prioridade na família, né? Parece uma coisa simples, mas às vezes tem gente que faz muita confusão com isso, cria muitos problemas, né? Por não saber quais são corretamente. Mas aí 1 minutinho a gente ora e compartilhar. Enquanto isso, você pode me dar o feedback aí. Vocês estão ouvindo bem? O vídeo está claro? Tá chegando direitinho aí a imagem, o som? Tá alto, tá baixo? Se tiver bom, dá um joinha pra gente saber que tá tudo bem, que vocês estão ouvindo direitinho. Daqui não dá pra saber, né? Então, se você tá ouvindo direitinho, se tá tudo certo, dá um joinha pra gente não ter dúvida e prosseguir aí no nosso estudo de hoje. Pai do Senhor Rubens, Pai do Senhor Adnan, benção, mãe. Irmãos, está tudo bem? Tá chegando certinho a imagem? Aqui parece que às vezes dá uma congelada, não sei se vocês estão ouvindo, se está chegando direito. Então se tiver, me faz um aceno, que eu vou ficar muito grato, né? Nós vamos orar, são 8h05, né? Então nós vamos orar para começar a falar do nosso tema. Mas se você está recebendo direitinho, até agora não recebi nenhum feedback, então não sei se tá bom, mas vou pela fé aqui acreditar que tá bom, né? Amém, irmãos? Vamos orar então. Já são 8h05, né? Já aguardamos aí os nossos irmãos. Vamos fazer uma oração para a gente começar a falar do tema. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor, nessa noite, e te agradecer, meu Deus, pelo Teu cuidado, Senhor, com as nossas vidas, pelo Senhor ter guardado as nossas vidas, ter nos dado o suprimento para hoje, Senhor, ter protegido a cada um dos Teus filhos. Ó Pai, agora que nós vamos falar da Tua palavra, Senhor, meditar na Tua palavra, Deus, falar de família, Senhor, que a Tua graça seja sobre nós, que o Senhor nos instrua, que o Teu Espírito Santo seja o nosso professor nessa noite, Senhor, que nós possamos, ó Deus, sair dessa live com o nosso coração em paz, mais cheio, Senhor, da Tua presença, ó Deus, com ensinamentos novos. Oramos, Senhor, pelas famílias, que a Tua bênção seja sobre cada um. Deus, alcança os enfermos, aqueles que necessitam de cura, Senhor, que sejam curados em nome de Jesus. E, Senhor, fortalece, Deus, aqueles que são cansados, os trabalhadores, Senhor, da saúde, nós oramos por eles, oramos por cada família da Tua igreja. Continua, Senhor, provisionando, abençoando, guardando os Teus filhos, Pai, e fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Se você está ouvindo direitinho, como eu falei aqui, dá um sinalzinho para a gente saber que você está ouvindo, né? Dá um joinha aí para mim ter certeza de que você está me ouvindo direitinho. Então, nós vamos falar um pouco
sobre prioridades, né? Prioridades corretas na família, o que vem primeiro do que o que, né? E nós vamos falar nesse estudo de hoje, né? Nesse culto, sobre seis pontos. Eu separei 6 pontos aqui para compartilhar com os irmãos sobre família. Mas antes de tudo, a gente vai ler um texto, na verdade 2 textos. A gente vai ler João capítulo 8, versículo 14, e depois nós vamos ler Colossenses capítulo 3. Então, se você quiser acompanhar aí ou escrever para depois olhar na sua Bíblia, João 8,14 diz assim: respondeu Jesus: ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde vim nem vou. Jesus aqui fala aos fariseus, né, ele está falando aos fariseus sobre o seu próprio ministério, né, sobre o propósito dele estar aqui na terra, né, o propósito pelo qual ele encarnou e passou um tempo aqui conosco, com a humanidade, né, 3 anos e meio. Jesus desenvolveu o seu ministério, 33 anos e meio ele esteve na terra, e ele sabia exatamente da onde ele tinha vindo e para onde ele estava indo, né? Significando que ele tinha total consciência do seu propósito aqui na terra. E eu quis separar esse texto por quê? Porque quando nós temos consciência do nosso propósito aqui na terra, nós sabemos de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que nós estamos fazendo aqui. Estabelecer as prioridades da nossa vida, da nossa família, do nosso casamento, vai ser uma tarefa mais simples, né? Nós vamos conseguir fazer isso com mais facilidade. Por quê? Porque nós vamos saber qual é o propósito de cada coisa, né? O porquê de cada coisa. Quando a gente não sabe o porquê, ou quando a gente não tem os nossos alvos bem definidos, o nosso propósito bem definido, não entendemos por que estamos aqui, porquê de cada coisa, né, que acontece na nossa vida, a gente muitas vezes tem as prioridades erradas, né? Coloca as prioridades na frente, às vezes coloca o que é menos importante no lugar daquilo que é mais importante, e aí a gente comete erros, né? A nossa palavra dessa noite é exatamente sobre isso, né? Sobre ordenar, colocar na ordem correta aquilo que é prioridade de verdade, né? Principalmente se falando de família, né? O que nós vamos falar aqui é voltado para a família, mas serve para a aplicação da vida, né? O primeiro ponto que eu separei para compartilhar com os irmãos é exatamente, né, baseado nesse texto de João 8,13. Irmãos, se vocês estiverem me ouvindo direitinho, faz um sinalzinho. Eu não recebi nenhum ainda. Eu não sei se aqui é o meu celular que está com alguma trava ou se é a internet, mas eu ainda não recebi retorno de vocês, tá? Às vezes vocês estão falando aí e não está chegando aqui, mas vai me ajudar. Então, o primeiro ponto do nosso estudo, né, ele diz o seguinte: pessoas antes de coisas. Pessoas antes de coisas. A palavra de Deus, lá em Marcos 8,36, fala assim: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É muito comum a gente ouvir, né, as pessoas falando assim que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, né? É uma expressão muito falada, muito usada no meio da igreja. E a gente, esse ponto, ele vem exatamente falar disso aqui: pessoas antes de coisas. E por que isso é importante na questão familiar, né? Porque o seu filho, a sua esposa, né, a sua família, falando aqui para os sacerdotes, mas aí se aplica, né, tanto ao pai quanto à mãe, quanto a cada componente da família, ele precisa saber que ele é amado, né? Quando Deus falou para Abraão assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra, Deus já tinha um plano de família lá no começo, né? Lá no Gênesis, quando Deus formou a primeira família com Adão e Eva, o Senhor já tinha um plano.
né, de formar a família, e ir lá para Abraão, ele sentir serão benditas todas as famílias da terra, significando que ali no lar, no seio familiar, deseja que a bênção dele seja sobre as pessoas, né, que elas, Deus, né, os cristãos sejam estabelecidos na família. E estabelecer os princípios cristãos é muito mais do que ficar repetindo regras ou leis, né? Se a gente voltar num tempo aí, muitas famílias evangélicas tinham aquela coisa do menino, né, ou dos filhos, menino ou menina, falar daquilo que ele não pode, né? Ó, você não pode, isso é pecado, aquilo é pecado, você vai para o inferno, você vai queimar no inferno, até assusta, né? Fala, o diabo aí, o capeta, vai te pegar, essas coisas assim. E essa é a maneira de ensinar o evangelho, né? Não foi assim que Jesus ensinou enquanto ele esteve aqui na terra. Jesus sempre valorizou muito o ser humano, né? Deu muito valor à vida humana, né? Hoje, né, nós estamos vivendo uma crise aí mundial que esse valor tem sido colocado em xeque novamente, né? Qual o valor da vida humana, qual a importância da vida humana, porque observa pessoas que não dão esse valor devido, né? Quando você pensa que uma alma vale mais que o mundo inteiro, quer dizer, ela vale mais que todos os diamantes, mais que todo o petróleo, mais que todo o ouro, mais que toda a riqueza, né? Porque Jesus morreu na cruz por cada uma das almas, né? E o preço foi muito caro. Então a gente precisa entender isso quando a gente está dentro do seio familiar, né? Pessoas antes de coisas. Mas pastor, isso é tão simples. Mais ou menos. Às vezes nós castigamos os filhos, né? Ou às vezes o marido e a esposa brigam por causa de coisas, né? Por exemplo, um item que a gente pode ilustrar, que vai fazer você lembrar disso muito fácil. Um carro, né? Se você tem um carro, tem aquele marido que é apaixonado com carro, tem mulher também, né? Mas é apaixonado com carro, gosta muito do carro, e aí a esposa sai com o carro nele, e aí acabou, né? O camarada fica enlouquecido. Ou então às vezes um itemzinho, qualquer coisa que ele tem em casa, pode falar aqui um monte de coisas, não sei, cada um tem um hobby, um gosto, alguma valor. Chega ali o seu filho pequeno ou até maior, quebrou, estragou aquilo que você achava alguma coisa material. Claro que você tem que ensinar valores, né? Os filhos e o marido e mulher também, valores um para o outro, mas ela precisa ficar clara na nossa cabeça, né? As pessoas valem mais do que as coisas. Eu lembro que eu demorei muitos anos para ter o meu primeiro carro 0 km, né? Demorei muitos anos mesmo. Comprei um carro, primeira vez, 1980 e pouco, 88. Fui ter um carro novo 20 anos depois, mais ou menos. Um carro zero. E umas 2 ou 3 vezes, né, minha esposa saiu com o carro e amassou. Eu também já amassei o carro, né? Mas ela saiu e amassou. E eu me lembro na minha cabeça, para exemplificar para vocês, que ela chegou que é muito dura com ela mesma, e ela chegou e foi logo as 2 vezes, eu não sei se as 2 ou 3 vezes aconteceu a mesma coisa, se foi no quarto ou dentro de casa. E ela veio me falar triste, assim, desconsolada, vai lá na garagem para você ver, porque arranhou, porque isso e aquilo. E eu peguei, falei, abracei ela, né, fomos pro nosso quarto descansar, e eu falei, deixa isso para lá, amanhã eu vejo, né, depois eu dou uma olhada no carro zero. Por quê? Porque a minha esposa tem mais valor, né, e eu estou fazendo um exemplo aqui, meu prático, né, de vida, mas poderiam ser qualquer outros exemplos. Isso vale para os filhos também, né? Sobre algum item, alguma coisa que o seu filho vai lá e estraga, né? E você precisa ter isso em mente sempre, né? Que as pessoas vêm antes das coisas.
segundo item aqui do nosso estudo, da nossa reflexão, antes da profissão. A gente que trabalha com casal há muito tempo, né? Eu só na fonte aí vamos fazer 18 anos em fevereiro, aniversário de fundação, né, da Fonte de Vida, 18 anos em fevereiro. E mais alguns anos que eu trabalhei lá com o meu pastor, aconselhando casais. E muitas vezes eu vi isso acontecer tanto com homens quanto mulheres. Casais às vezes frustrados, né, na sua relação conjugal, e às vezes eles se devotam completamente à profissão. Isso serve para os pastores também, né? Às vezes é o ministério. E aqui no nosso segundo ponto fala o seguinte: lar antes de profissão. Então tem gente que trabalha, né, o dia todo, trabalha em 2 empregos, 3 empregos, 4 empregos, e aí você começa a tentar fazer, né? A princípio às vezes começa até de uma forma inocente, né? Você quer dar uma vida melhor para sua família, você quer prosperar, e aí você não tem mais tempo, né? Ou como eu falei, alguns casais frustrados na sua relação, que ela não consegue resolver, não consegue se entender, não consegue conversar, não tem comunicação, não tem parceria, né? Não são não consegue ser e aí ele vai desforrar ou tentar ser feliz na sua profissão, né? Por quê? Porque existe uma necessidade humana, né? 1 Coríntios 7, a Bíblia fala que a esposa que é devida, a esposa é... Eu sei que esse versículo ele tem uma conotação na área sexual, também para nos falar de outras que nós temos, né? De reconhecimento, de admiração, né? De ouvido, de compartilhar, de mulheres que trabalham fora, por exemplo, e chegam em casa e quer conversar com o marido, ela quer colocar para fora tudo que aconteceu ali. O marido muitas vezes está cansado, né? Não quer para elas porque ela quer falar aquilo, e uma pessoa de referência, a pessoa com quem ela casou. Então a gente precisa entender, né, que às vezes é a hora de deixar o trabalho. Eu já cheguei a dar conselho para alguns casais, né, de um casal que a mulher tinha... Eu falei, larga 2, né, porque você precisa estar mais presente, né? Então o lar vem antes da profissão. E eu estou falando da relação marido e mulher, mas a relação também pai e filho, né? Filho, é necessário que a gente tenha esse tempo com os nossos filhos, né? Hoje a gente pega o filho e põe na creche, chega em casa para dormir, né? E não passa o dia, não tem esse contato. E a gente precisa, aqueles que vão casar, os solteiros estão me ouvindo, que você deseja quando você pensa em formar uma família, né? Então o lar vem antes da profissão. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil o sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando... Estamos de volta. Acho que caiu, né, irmãos? Estão me ouvindo agora direitinho? Amém, irmãos? Estão me ouvindo? Está travando muito? Vê se melhorou agora. Se tiver melhor, vocês me dão um sinalzinho, um joinha. Amém? Melhorou? Amém, que bom, né? Troquei aqui a internet, vamos ver se vai, né? Ora aí, irmãos. Vocês me ouviram falar de pessoas antes de coisas? Ouviram falar de pessoas antes de coisas? Ouviram falar de lar antes de profissão? Amém? Melhorou? Glória a Deus, que bom. Amém. Então, irmãos, voltando, né? Recapitulando. Pessoas antes de coisas. Ouviram isso? Sim? O pastor Ricardo está falando sim? Sim, amém. Lar antes de profissão. Ouviram isso também? Lar antes de profissão, amém. Agora o Salmo 127, vamos lá, vamos ler. Salmo 127.
será inútil, versículo 2, levantar cedo, dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Então, o terceiro ponto da nossa reflexão: primeiro, pessoas antes de coisas. O segundo, lar antes da profissão. O terceiro, cônjuge antes dos filhos. Né? Existe um livrinho, eu não me lembro o autor, né, para recomendar para vocês, mas pode procurar no Google, que fala da síndrome do ninho vazio. Não sei se você já ouviu falar nisso. E fala dos casais que depois de criar os filhos têm uma grande dificuldade de relacionamento, porque eles não sabem viver um para o outro, né? O Salmo 127 fala que os filhos são flechas na mão do arqueiro. Então vai chegar o dia que eles vão, né? Você tem o tempo com eles, aí você lança a flecha vai embora, e a partir dali fica o casamento, né? Cônjuge, marido e mulher. Então é muito importante, né? Às vezes os casados aí que me ouvem ficam questionando alguma coisa, né? Mas é importante que quando você planejar o seu casamento, você que está solteiro ainda, né? Pense bastante nisso. Eu escuto, da mesma forma que eu vejo casais frustrados que se dedicam à profissão com a maneira de encobrir, né, alguma coisa que está em falta no coração, né, no sentimento ali. Também há casais que com o tempo, o que eles fazem? Eles colocam toda a sua alegria, toda a sua esperança, tudo que eles têm nos filhos. Já atendi muito casal assim, né, que chega no gabinete para falar assim: ah, pastor, olha, meu casamento é mais ou menos, mais para menos, mas meus filhos, eles são tudo na minha vida. E eu quero dizer para vocês, irmão, que o filho, se for tudo saudável, se Deus quiser, seus filhos um dia eles vão partir, eles vão embora, né? Eles vão se casar, e é bom que seja assim, né? Eles são flechas na mão do arqueiro para ser lançados. Por isso o casal precisa investir na sua relação. Então, cônjuge antes dos filhos, pessoas antes das coisas, lar antes da profissão e cônjuge antes dos filhos. Ah, pastor, meu filho é uma bela, meu filho, né? E agora, mas o filho foi embora, casou um, casou o outro, tal, ficou o marido e a mulher, olham um para o outro na sala e tem crise. Agora mesmo nesse tempo que a gente está vivendo, pandemia, né? Existem estudos aí dizendo que começou na China, né? Que o número de divórcios subiu vertiginosamente, porque tem casais que não conseguem ficar em casa junto, os dois. Não são amigos, não tem diálogo, não tem coisas em comum. E voltando a dizer aos meus amigos solteiros, né? Isso é para ser construído lá no namoro. O namoro é para isso, né? Para ver o que tem em comum. Principalmente nós cristãos, né? Você tem um Cristo em comum, a fé em comum. Ah, pastor, mas eu já casei. O que eu faço? Aí precisa construir isso, né? Precisa construir, entender, a prioridade precisa ser correta, porque um dia os filhos vão. E se os pais não tiverem isso bem resolvido, ele também vai ser um problema na vida do filho dele, né? Porque o filho vai ter a vida dele, se for saudável, aí vai ter a esposa dele, vai ter os filhos dele, as dificuldades, os problemas, as obrigações dele. E não vai poder dar essa atenção, às vezes, que o pai e a mãe precisam, e o ideal, né, é que eles estejam juntos, envelheçam juntos, né? Um cuida do outro, o outro cuida do um, e para isso essa relação precisa ser forte. Então, pessoas antes de coisas, lar antes de profissão e cônjuge antes de filhos. Salmo 127. Quarta prioridade aqui no nosso estudo, fala filhos antes de amigos. Muito importante também, né? Eu vejo muito solteiro, e eu vou falar devagarinho antes de você reclamar, né? Muito solteiro que fala assim: não, eu casei, mas tenho minhas amigas, meus amigos, o meu programa que eu fazia, o meu futebol, né? O dia do shopping com as amigas. Agora não tem shopping, né? Espero que tenha logo, pessoal que gosta. E aí tem, pastor, mas tem que ter a vida pessoal da pessoa também, com um amigo, fora o cônjuge.
E o que o senhor acha? Não, é legal, né? Ter os amigos. Agora, isso combinado, né, no casal é saudável, amém, não tem problema. Combinado, né, direitinho. Agora, quando vem os filhos, e aí você que tem filho, você está atento, né? Que você você gosta de jogar o futebol, ótimo, né? É saudável, o homem fica mais em forma, também faz bem para a saúde, né? O esporte é bom, excelente. Mas você que tem filho, você precisa também ir lá ver o futebol do seu filho. Você precisa ir na reunião de pais. Tem pai que nunca foi reunião de pai. Eu sei que vocês estão me ouvindo, não são assim, né? Mas tem gente aí de outros lugares, de outras igrejas, sei lá, de outro estado, de outro país, né? Que não tem essa preocupação. E o filho precisa ver lá na reunião de classe, não só a mãe, como o pai também. Tem apresentações, né, que os filhos fazem, e elas vão ficar na memória deles para sempre. Então o amigo que está lá não pode ser a prioridade. Ah, mas tem o meu futebol, não abro mão, tem o meu hobby, a minha pescaria, o meu não sei o quê. Você terá que ter tempo para o seu filho, porque senão por que você teve um filho? Né? O Senhor, ele cuida dos seus filhos. Então nós vamos ter que ter esse tempo. Eu tenho falado para os pais aí, eu quero aproveitar para repetir aqui, falando da nossa EBD, né? Esse é um tempo que o pessoal está aprendendo, ou precisa aprender, a ser crente o tempo todo, né? A gente estava acostumado a ser crente indo no culto. Aí lá no culto, a tia da EBD faz o deverzinho com o meu filho, né? A salinha do meu filho está lá e tal, o pastor do meu filho ouviu, ó, escuta o pastor pregando. Mas lá na casa, o pai não faz o culto doméstico, não lê a Bíblia. Não tem oração na família, né? As pessoas estão perdidas nesse tempo porque não tem um culto no lar. E aí, essa falta desse costume, né, faz ela sentir mais, porque ela só estuda a liçãozinha quando tem a EBD lá na igreja ou a salinha do infantil. O pessoal aqui de Vila Velha, né? A Jéssica, a Andréa tem feito um trabalho maravilhoso. Nosso infantil não parou, né? Elas estão sempre colocando aí no WhatsApp tarefas, né? As revistas da EBD infantil estão nas casas, né? E é tão bom, irmão, tão importante, que o pai vai lá, né? Dá uma olhada na lição do filho, quando o pai é referência. Outro dia eu vi aqui, eu acho que foi o Christopher, falando na pregação do pastor Eduardo na terça-feira, lembrando de princípios, né? Versículos que o pastor Eduardo citou, que o pai dele ensinou para ele. Olha que coisa tremenda, fantástica, forte, né? Então o amigo vai ter que esperar, meu filho está na frente, né? Então pessoas antes de coisas. Seu filho vale mais que o seu carro, que a sua casa, a sua esposa também, do que o seu hobby, do que aquele negócio que você gosta muito, né? Lar antes da profissão, vai ter que ter uma hora de dar uma paradinha no trabalho e olhar para sua família. Cônjuge antes dos filhos, né? Voltando aqui no cônjuge, né? Uma coisa que eu lembrei uma vez que a gente fez um retiro de casais e eu perguntei para uma irmã que já tinha 2 filhos há quanto tempo ela não saía sozinha com o marido dela. Ó, o pessoal que está me ouvindo aí pode usar a palavra do pastor Cláudio aí, pega o maridão aí e cobra ele. Agora tá difícil, né? Porque a gente não pode sair muito. Mas ela me falou assim, lá no retiro, essa irmã, que tinha 14 anos, que ela não saía sozinha com o marido. E tem que ter esse dia, né? O namoro não acaba quando a gente casa, ao contrário, né? Quem está casado tem que namorar. E aí você precisa ter aquele dia de sair sozinho, né? Aquela tensão especial. Tem um dia de você ver o jogo do filho, tem um dia de você ir na escola, na reunião do filho, levar o filho ao médico. Pai que nunca levou o filho, não, quem leva ao médico é a mulher. Quem falou isso? Né? A segurança, a proteção é o pai, né? A mão do pai é importante. Como a gente precisa do pai, né, celestial, o pai da terra, ele é a figura, a representação de Deus, a provisão, a proteção, a direção. Ele precisa estar lá segurando a mão, no médico, na escola, naquilo que é importante, né? E também ter o dia aqui, voltando, né, o dia do cônjuge, da esposa, de estar presente. Então as prioridades precisam ser colocadas no lugar correto,
né? Você tem que ter o dia de falar para o seu filho, filho, ó, hoje é o dia com a mamãe. Hoje eu e sua mãe, né? E também o dia, né? Ah, hoje tinha um futebol, mas aí tem a apresentação do meu filho. Eu vou lá, vou assistir, ó, pessoal, não vou poder ir lá no futebol, porque o meu filho vai ter uma coisa importante e eu preciso estar lá, ele precisa me ver lá, eu preciso estar apoiando ele. Então, irmãos, pessoas antes de coisas, lar antes da profissão, cônjuge antes do filho, filho antes do amigo. E aí eu vou numa prioridade mais forte agora, né? A prioridade vai apertando, é devagar, né? Vai chegando num ponto mais alto. Voltando ao versículo de Coríntios, 1 Coríntios 7, 32 e 33, que fala o seguinte, vou ler para vocês para não ficar eu falando, vamos pegar a palavra. 1 Coríntios 7, 32 e 33. Gostaria de vê-los livres das preocupações do homem, que não é casado. O que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor e como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se de como as coisas deste mundo, de como agradar a sua mulher. Está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor para serem santas no corpo e no espírito, mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo e como agradar o seu marido. Olha que coisa interessante, né? A própria Bíblia, aqui em 1 Coríntios, você talvez, né, tenha o pessoal mais santarrão aí, não, Senhor, tudo na minha vida, o Senhor, né, não é marido que vai me falar isso, não é esposa, é o Senhor, mas o Senhor manda cuidar da família. E o Senhor aqui diz que aquele que casou, né, seja homem ou mulher, ele tem a prioridade no cônjuge, de como agradar o cônjuge. E as coisas aqui desse mundo, não a coisa desse mundo está falando da carne não, tá, irmãos? Vamos compreender o texto. Ele está falando das coisas triviais, né, de família. E aí não adianta você querer ser santo, vou jejuar 50 dias, vou no monte, vou não sei o que, vou ler, vou pai, mas aí não cuida, aquele que não cuida dos seus é pior do que o descrente, negou a fé. Então, a esposa vai fazer aquelas coisas para agradar o marido e vice-versa, né? O marido também vai fazer as coisas para agradar a esposa. Tem uma esposa que gosta de flor, né? Fui num lugar uma vez, achei estranho. E tinha um homem romântico, ele deu flor para a mulher dele lá no lugar onde nós estávamos. Ele fez uma senão eu não gosto de flor não, eu gosto de sapato, eu gosto de bolsa, eu gosto de roupa. Eu achei ela muito espontânea, mas ela, acho que, não sei, magoou o coração dele, porque ele estava assim, romântico, né? Então a gente precisa, santidade também, no casal cristão, agradar o outro, né? Prioridade. E quando a gente vai para a quinta prioridade aqui, que eu quero falar para vocês, ó, repetindo, pessoas antes de coisa, lar antes de profissão, cônjuge antes do filho, filho antes do amigo e quinto, cônjuge antes de você mesmo. O cônjuge é prioridade, né? O marido tem que agradar a esposa agradar o marido. Eu aprendi um princípio com o meu pastor, já falei isso aqui várias vezes. Meu pastor dizia o seguinte: não é aquele casal que o homem tem um olhar fixado nela e ela tem um olhar fixado nele. É aquele casal que ambos têm um olhar fixado num ponto em comum. E tem aquele princípio bíblico que ensina para nós assim, que tudo que você quiser que os homens vos façam, façai vós. Então a gente não casa para ser feliz. Quem casa para ser feliz se frustra. A gente casa para fazer feliz. E quando você casa para fazer feliz, seguindo o princípio bíblico, colocando o outro como prioridade, aí você é feliz, né? Quando a Bíblia fala dando que se recebe, isso tem um sentido muito amplo, né? Melhor é dar do que receber. A gente às vezes vai demorar de dar um presente ser maior do que receber um presente. Às vezes a gente demora, né? A maturidade faz a gente compreender essas coisas. Então no casamento, né,
a quinta prioridade aqui é o cônjuge antes de você. Eu gosto de falar muito que quando você casar, né, o casamento é um culto comum. Um culto, o comum não é, né, um culto diferente, mas ele tem um louvor, né, igual um culto, ele tem uma palavra igual um culto, e ele tem um ofertório diferente do culto. Nesse ofertório, a oferta, quem faz é o noivo e a noiva, né? A noiva oferta a vida, o resto da vida dela para o noivo, e o noivo oferta o resto da vida dele para a noiva. Então eles não vivem mais para eles mesmos, né? Vive um para o outro. E aí quando você faz isso, né? Outro dia, acho que o pastor Eduardo falou isso aqui também do amor, né? O amor ágape. O amor ágape, ágape significa um amor sacrificial, né? É um amor de sacrifício. E quando você está com vivendo esse amor sacrificial, você vai entender que é o cônjuge primeiro, depois você mesmo, né? Essa é uma máxima cristã, mas no casamento serve de uma forma muito tremenda, né? Então você vai agradar o outro, e nesse agradar o outro você vai ser agradado. O outro é a prioridade. Na sociedade que nós vivemos isso é difícil porque ela é egocêntrica, né? Ela pensa primeiro nela mesma, então ela tem dificuldade em compreender isso. E o último, né? O último ponto, voltando para você gravar, né? Eu quero que você grave, isso é técnica para você gravar, hein? Pessoas antes de coisas, lar antes de profissão, cônjuge antes do filho, filho antes do amigo, cônjuge antes de você mesmo, e por último, espírito antes da matéria. Eu gosto muito de falar, eu quero ler um texto para vocês, que eu amo, Colossenses capítulo 3. E eu gosto de dizer muito, né, uma coisa que eu aprendi uma vez num congresso em Porto Seguro com uma mulher que era pós-graduada, tinha mestrado, tudo em educação. E essa mulher estava dando uma palestra lá em Porto Seguro para 400 pastores. E ela falando das nossas incoerências, né, como cristãos. Um colégio caro para o filho. E aí quando o menino não quer acordar de manhã para ir num colégio caro, você arrasta ele da cama, você até bate, né, pega a ripa, sei lá, e fala para ele assim: menino, eu estou pagando um colégio caro para você faltar. E aí a gente fica bravo. Ela falou, e é engraçado que quando é para ir para a EBD, Escola Bíblica Dominical, a escola que formou, né, os pastores, os profetas, os homens de Deus, mulheres de Deus, estão por aí, eles são formados, né, na escola bíblica. A escola bíblica é o celeiro da igreja. E aí na hora de você dar os valores da Bíblia, você não faz tanta questão, não arrasta o menino, não bate, não briga, não faz nada. Varia. Mas aí você não faz a mesma questão do colégio caro, né? Por quê? E aí eu quero ler o texto para falar desse argumento, né? Colossenses 3 diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo é de Deus. As coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e a vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, desejos mal, a ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, os quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade. Mintam os outros, já se despiram do velho homem com suas práticas e se revistam do qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida,
Já não há diferença entre judeu e grego, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo e todos. A sexta prioridade é o espírito antes da matéria, irmãos. Nós precisamos priorizar as coisas que são espirituais e muitos pais se perdem nisso. Por quê? Porque às vezes na prática do dia a dia não faz aquilo que está em Deuteronômio. Ensina o menino andando, sentado, na mesa, né? Coloca a lei nas palmas das mãos e tal, na testa. Isso está falando de uma prática diária de vida, né? E aí o meu filho está percebendo se eu pratico aquilo que eu creio. Por que tem muita gente, sem dar desculpa, né? Cada um é responsável por si mesmo. Mas por que você acha muito desviado hoje da presença de Deus? Porque muito pai e mãe que não vive o evangelho dentro de casa. E aí o filho olha, aquela prática é outra, e aí o menino não crê mais, né? Desgosta, perde a fé, porque não vê o pai orando, não vê o pai lendo a Bíblia, não vê a mãe orando, não vê ele se respeitando, não vê buscando Deus em primeiro lugar, vê eles gananciosos, querendo ganhar dinheiro, e os valores dessa vida, os prazeres dessa terra, e Deus não tem prioridade em nada, as coisas de Deus em nada, o que é espiritual, nada, e aí eles se perdem, né? Porque o discurso é um e a prática é outra. Eu preciso viver isso mais do que falar, porque falar não basta, né? Eu tenho que praticar, eu tenho que crer, né? Naquilo que a Bíblia fala, de ser generoso com as coisas de Deus, de perdoar, de andar a segunda milha, de valorizar as coisas de Deus, né? A palavra, o culto, as coisas que são do céu, e colocar isso no coração dos meus filhos. Então, para fechar aqui, para a gente orar, né? Eu não quero ficar me alongando, além, quero falar só aquilo que Deus me deu para falar. Pessoas antes de coisas, lar antes de profissão, cônjuge antes dos filhos, filhos antes dos amigos, cônjuge antes de você mesmo e espírito antes de matéria, né? Que nós possamos colocar essas prioridades no lugar correto, né? Cada uma delas, e que você possa praticar isso, não só ouvir, né? Tem muita live aí, irmão, tá muita coisa gravada, é bom, né? Porque a gente pode voltar, visitar o vídeo de novo e assistir novamente, escrever, né? A gente precisa mais do que ouvir a palavra, né? A gente tem que ouvir e meditar, colocar em prática todo dia. Nós temos o Espírito Santo para nos ajudar, nós vamos orar aqui, mas a oração precisa ser prática, né? Voltando a falar de casamento, eu já vi muita gente assim com aquela ideia religiosa, né? Eu preciso casar na igreja, preciso da oração do pastor, preciso da bênção do pastor, porque se o pastor me abençoar e fizer aquela oração, aí o casamento vai dar certo. E não é assim, né, irmãos? Infelizmente não é assim que funciona. Não que a palavra, né, a oração, não tenha poder. A Bíblia fala que a oração do justo pode muito seus efeitos. Mas a bênção do casamento, o que é? Você está na presença de Deus, tem um pastor ali, um sacerdote, está o homem e a mulher fazendo uma oferta, né, se ofertando um ao outro, trocando as prioridades. Ele tinha uma vida, ela tinha uma vida, agora não mais, agora a vida dela é dele, a vida dele é dela, e vem os filhos, e a prioridade aos filhos, né? Então aquela oferta feita diante do altar, diante de Deus, precisa estar em coerência com a palavra de Deus. A bênção está em ter a palavra de Deus como prática diária, não é oração. Se o pastor orar, fazer uma oração muito linda, de fogo, né, poderosa, forte, mas o casal não andar segundo a Bíblia, não vai funcionar. A bênção, né, você está ali buscando Deus, né, e o Deus que nós cremos é o Deus da Bíblia, e Ele deixou a sua palavra escrita. As prioridades que eu citei aqui são todas bíblicas, você pode consultar. E se você não colocar em prática isso, né, você é um ouvinte negligente, como diz Tiago, que se contempla no espelho e depois perde tudo. Então a bênção está em praticar isso. Eu vou orar por você, vou orar pela sua família agora, pelas famílias, pelos casais.
Mas é importante que você entenda isso. É preciso colocar em prática aquilo que a gente ouve. Por que tem gente que está 40 anos? Ah, estou 40 anos na igreja, 50 anos, já ouvi tudo, já sei tudo, já estudei tudo, já fiz tudo e não deu certo. Porque não colocou. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Né? Como a gente ouviu hoje pela manhã, o noivo, ele está à porta. Já colocou a mão pela fresta. Mas você precisa abrir a porta, deixar ele entrar, né? Ceiar com ele. Ceiar com ele fala de palavra, de Bíblia. Colocar em prática. Aí a bênção vem. Aí o cordão é de 3 dobras, porque aí Deus está no negócio. Agora contar você e ele só, ou você e ela só, não funciona. Então vamos orar, irmão, mas que você possa praticar essa palavra, né? Que ela sirva de bênção aí para a sua vida. Amém? Quero orar por você. Coloca aí, se você está junto da sua família, do seu marido, da sua esposa, dá a mão para ele, para ela, e vamos abençoar famílias. Amém? Jesus, eu quero te louvar, Senhor, nessa noite. Obrigado, Deus, por nos amar dessa maneira tão Senhor, esse que não desiste, que nos busca, que nos traz para o lugar de volta. Nós queremos, Senhor, pedir a Tua bênção sobre cada família que nos ouve agora, Senhor. Esse é um culto de oração pela família. Nós estamos orando aqui, Senhor, debaixo da Tua graça, debaixo dessa palavra que foi falada aqui. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja fortalecendo homens e mulheres, pais e mães, Senhor, filhos do lar, Senhor, porque eles são herança do Senhor, pertencem ao Senhor, são Teus, Senhor. E por isso eu quero abençoar cada casamento, cada casal, cada família. Nos dá sabedoria, Senhor, nos dá graça. Derrama o Teu favor sobre nós, ó Deus, para que nós possamos, e sobre nós se cumpra que o Senhor falou a Abraão, e serão benditas todas as famílias da terra. E nós somos, Senhor, do Senhor, por isso nos abençoa, Senhor. Guarda os Teus filhos, nos dá uma noite de paz, Senhor, na Tua presença. Ó Deus, alcança os enfermos agora, os necessitados, aqueles que precisam de provisão. Sê com os Teus filhos, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Antes de despedir, eu quero só dar uns avisos importantes para vocês. A gente mudou algumas programações, mas tem uma pesquisa ainda sendo feita aí em todas as igrejas, né? Um link, os pastores estão compartilhando, para você responder, né? Sobre horário, sobre live, sobre uma série de coisas, para a gente poder atender os irmãos melhor. Então responda a pesquisa. Nós alcançamos de 30, quase 40 irmãos, mas se a gente juntar todas as fontes aí, nós somos 400 talvez. Então tem muita gente para responder. Responda a live, a pesquisa, para a gente poder te atender melhor, né? Voltando a lembrar que a nossa igreja está ativa, a nossa rede social continua ativa, né? A Rose me deu um relatório essa semana aí, graças a Deus, poucos irmãos da igreja aí precisando de cesta. Nós podemos atender irmãos de fora, vários, graças a Deus por isso, né? A igreja sendo igreja. Então procura a rede social, a Rose, o Rubens, a Lucilene, para fazer a sua oferta de quilo, né, de material não perecível, de item de higiene e limpeza, entregar na igreja, né? Quero orar aqui, abençoar, né, cada dizimista, cada ofertante que tem mantido aí o Ministério Fonte de Vida nas suas 4 igrejas funcionando, pagando as suas contas, né? Que Deus abençoe vocês. E você que ainda não provou disso, irmão, não deixe de ofertar, de entregar o seu dízimo, né? Você está mantendo a igreja funcionando, é uma honra, né? Um privilégio para nós ser participantes do reino com os nossos bens também, é uma forma de adoração. Então busque o tesoureiro da sua igreja, faça a sua oferta, entregue o seu dízimo. Se você preferir, pode transferir aí pelo Sicoob ou em Vila Velha, PicPay. Amém? Que Deus abençoe vocês. Amanhã tem batalha espiritual, aula de batalha espiritual, né, com o pastor Ricardo. No sábado, né, a programação nova, pastor Éder vai estar no culto, e no domingo à noite é o pastor Ricardo também, né? De manhã tem as nossas lives, 9h30. Que Deus abençoe vocês, fiquem com Jesus, né? Vamos nos manter fortes. Estamos querendo cultuar juntos, irmãos. É muita saudade de abraçar, de estar junto, mas a gente precisa fazer as coisas com debaixo da lei, né?
e também olhando para aquilo que é melhor, o cuidado com a vida dos irmãos. Amanhã faz 2 meses que a gente não consegue abrir a igreja, mas Deus tem um tempo para tudo, né? Há um tempo para todas as coisas. Aproveite esse tempo para ser igreja em casa, né? Com a sua família, né? Papai, abre a Bíblia, ora com os filhos, né? Estuda a lição da EBD, mamãe, chama a família para cá, para o culto, né? Doméstico. Tem um levita em casa aí, pega o violão, vamos ser igreja, e aí quando o culto voltar, a gente vai pegar o culto das casas e levar para o templo, e vai ser lindo, né? Vai ser uma explosão aí de poder e de graça de Deus. Amém? Fiquem com o Senhor, saudade de todos, né? Orem pelos irmãos que estão enfermos, a mãezinha do Hudson continua no hospital, né? Os outros irmãos estão se recuperando aí, graças a Deus, mas continua orando, né? Ore pelo nosso estado, ore pelo nosso presidente, pelo governador, pelos prefeitos, pelos secretários de saúde, pelos médicos, enfermeiras. Vamos fazer o nosso papel de igreja, né? Independente de opinião partidária, ore pelas autoridades, porque isso é bíblico. Amém? Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Vou demorar um pouquinho aqui por causa do delay, né, da imagem, mas pode sair, fica à vontade, né? Beijo no coração de vocês, saudade de todos. Quando passar, nós vamos ter o culto do abraço, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Amém, Valdeci. Jesus está no controle.